O tema do nosso trabalho é Educar para o Pensar e Pensar a Educação, de Jean-Jacques Rousseau. Quem foi Rousseau? Ele foi considerado um expoente crítico do movimento iluminista e um dos precursores do romantismo. Nasceu em 1712 em Genebra. Sua mãe faleceu logo após o seu nascimento, deixando uma vasta biblioteca para o seu marido, Isaac, pai de Rousseau, educar o Rousseau até os 7 anos de idade. Após um acontecimento, Rousseau e seu pai se distanciaram. Partindo de Genebra, Rousseau foi entregue a uma família que providenciou a ele uma educação calvinista. O Rousseau defendia a tese que o ser humano é melhor quando está mais próximo da sua condição natural. Isso significa que o homem é bom por natureza. Ele não pretende fazer mal a alguém quando está no seu estado de natureza, porque ele é desprovido de vários sentidos, incluindo a razão. Baseado no que Rousseau defende, o homem só quer usufruir da natureza para sua própria sobrevivência. Os desejos do homem têm a ver com o que a natureza oferece, por exemplo, como comer, dormir, beber água, se cobrir. Não é algo hostil, ao ponto de prejudicar os outros. Rousseau baseia-se no pressuposto de que o estado de natureza é um estado hipotético em que não há nenhum tipo de intervenção moral, política ou social. O fim do estado de natureza se dá com a formação de um contrato ou pacto social. Então, Rousseau acreditava que o estado de natureza humana é bom e a formação do pacto social o corrompe. Outra tese que Rousseau defendia é a igualdade total entre todos os homens como ponto fundamental de uma boa sociedade. Junto disso, defendeu a tese igualitarista de que todos deveriam ser tratados da mesma maneira, tanto politicamente quanto socialmente. A pedagogia de Rousseau. A educação deveria levar o homem a agir por interesses naturais e não por imposição de regras exteriores artificiais, pois só assim o homem poderia ser dono de si próprio. Outro aspecto da educação natural está em não aceitar uma educação intelectualizada, levando ao ensino formal livresco. Pensamento de Rousseau sobre a educação infantil. A criança é caracterizada para Rousseau como um ser ingênuo, que não tem nenhuma noção de sentimento, seja para o bem ou para o mal. Por isso que ela não pode ser considerada como um adulto em miniatura, trabalhando e se vestindo como eles. Rousseau destaca que para adquirir conhecimento, o aluno deve ser livre, deixar que adquira experiência naturalmente. Para ele, criança deve ser criança, porém é importante que convivam com razão, assim se tornarão adultos equilibrados. Obra de Rousseau, Emílio. Esse livro é um ensaio sobre educação, ou como os adultos deveriam educar as crianças para que elas se tornassem pessoas mais livres, em contato com a sua natureza e melhores cidadãos. Em 1762, Jean-Jacques Rousseau publicou Emílio, ou da Educação. Este tratado, de uma total novidade para a época, encontrou grande sucesso, revolucionando a pedagogia e serviu de ponto de partida para as teorias de todos os grandes educadores dos séculos XIX e XX. Trata-se de um romance pedagógico que conta a educação de um órfão nobre e rico, Emílio, de seu nascimento até o seu casamento. Fiel a seu princípio, segundo o qual o homem nasce naturalmente bom, Rousseau estima que é preciso partir dos instintos naturais da criança para desenvolvê-los. A educação negativa, essa que propõe o filósofo, na qual o papel do preceptor professor é, sobretudo, o de preservar a criança, deveria substituir a educação positiva, que forma a inteligência prematuramente e impensadamente. O ciclo completo dessa nova educação comporta 4 períodos. O primeiro período vai de 0 a 5 anos, correspondendo a uma vida puramente física, apta a fortificar o corpo sem forçá-lo,
período espontâneo e orientado graças, notadamente, ao aleitamento materno. O segundo período vai de 5 a 12 anos e é aquela no qual a criança desenvolve seu corpo e seu caráter no contato com as realidades naturais, sem intervenção ativa de seu preceptor. O preceptor intervém mais diretamente no terceiro período, que vai de 15 a 12 anos, período no qual o jovem se inicia especialmente pela experiência, a geografia e a física, ao mesmo tempo em que aprende uma profissão manual ou ofício. Dos 15 aos 20 anos corresponde-se o quarto período em que o homem floresce para a vida moral, religiosa e social. Este é, pois, o modelo básico de educação proposto por Rousseau para substituir a educação tradicional que, em nome da civilização e do progresso, obriga os homens a desenvolverem nas crianças a formação apenas no intelecto, em detrimento da educação física, do caráter moral e da natureza própria de cada indivíduo. Considerações que Rousseau fez em sua obra clássica Emílio, 1762. Nessa obra, o filósofo descreve fortes momentos de que o homem nasce naturalmente bom e a sociedade que o torna um indivíduo mau. Então, Rousseau destaca esse assunto como seu principal objetivo, tentando evitar que a criança se torne má e fazer com que ela seja um adulto bom. Por que o livro Emílio é tão importante? Para que Emílio esteja sempre no seu lugar, independentemente do lugar onde se encontre, só será possível se ele for um homem livre. Portanto, o objetivo da educação de Emílio é formar um homem livre, tratando-o como um ser livre e respeitando a sua liberdade. Citações de Rousseau, abre aspas. Não deis a vosso aluno nenhuma espécie de lição verbal, só da experiência. Ele as deve receber. Não lhe inflijas nenhuma espécie de castigo, pois ele não saiba o que seja cometer uma falta. Não lhe façais nunca pedir perdão. Portanto, não pode ofender-vos. Desprovido de qualquer moral em suas ações, nada pode a ele fazer que seja moralmente mal e que mereça castigo ou admoestação. Rousseau, 1979, página 78. Fecha aspas. Outra citação é, abre aspas, o homem nasce livre, mas toda parte encontra-se acorrentado, fecha aspas. É a frase que tornou o filósofo político genebrino Jean-Jacques Rousseau mundialmente. Essas são as referências do trabalho, e o trabalho foi realizado pelas discentes Maiara Custódio Silva, Lívia da Silva dos Reis, Maria Eduarda Oliveira Silva, Viviane de Fátima Pereira Reis.